Donald Trump afirmou que, na sua opinião, a Ucrânia já perdeu a guerra e que Zelensky deveria aceitar a realidade e fazer concessões ao ditador careca Putin. Trump também afirma que não existe democracia na Ucrânia, já que Zelensky apenas usa a guerra como desculpa para não realizar eleições, nas quais, segundo o próprio Trump, Zelensky teria todas as chances de vencer. Mas o mais terrível é a declaração de Trump de que os Estados Unidos da América farão tudo o possível para que a Ucrânia reconheça que está perdendo e concorde em entregar seus territórios à Rússia. E depois, Trump disse que a Rússia está em posição vantajosa, por isso não influenciará para acabar com a guerra e, como sempre, culpou Vladimir Zelensky pelos problemas. Trump também chocou europeus ao dizer que a Europa está em decadência e que os Estados Unidos da América devem intervir para colocá-los na linha à força. Como exemplo de política bem-sucedida na União Europeia, ele citou o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán. E além disso, Trump afirma que a principal ameaça existencial para a Europa não vem da Rússia, mas sim dos migrantes e da correção política europeia. E, para completar a cereja do bolo, Trump afirmou que a Europa pode apoiar a Ucrânia até desmoronar, enquanto ele apenas observará a queda da Ucrânia e da Europa. E isso é apenas parte daquela entrevista polêmica que nós vamos analisar agora. Enquanto isso, escreva nos comentários sua primeira impressão sobre a entrevista de Donald Trump ao jornal Político. Meu nome é Alexei Petty. Vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe seu like, escreva qualquer comentário neste vídeo e, claro, siga meu canal no Telegram, Petty News. O link está na descrição. Lá publicamos operações. Obrigado ao Alexei Dubrovsky pelas novas legendas. Essa Crimeia é tão bonita. Uau! Ela é cercada pelos 4 lados pelo oceano. Cercada pelos 4 lados pelo oceano. Na parte quente, ela é cercada pelos 4 lados pelo oceano. Então, em uma entrevista ao jornal Político, o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, criticou a Europa, chamando-a de um grupo decadente de países liderados por pessoas fracas. Ao mesmo tempo, ele criticou os tradicionais aliados dos Estados Unidos da América por não controlarem a migração e não encerrarem a guerra entre Rússia e Ucrânia. Além disso, dando a entender que apoiará candidatos políticos europeus que compartilhem sua própria visão para o futuro do continente. Um ataque maciço, um ataque à liderança política europeia, representa a condenação mais feroz até agora feita por Trump a essas democracias ocidentais. E ameaça com uma ruptura decisiva com países como França e Alemanha, que já têm relações extremamente tensas com a administração de Donald Trump. Falaremos sobre a posição de Trump em relação à Europa mais tarde. Agora vamos tratar da posição de Trump sobre a Ucrânia. Então, aqui Trump declara diretamente, cito, eu expresso à Ucrânia enorme respeito pela coragem, pela luta e tudo mais. Mas sabe, no final das contas a força vence e a Ucrânia precisa finalmente reconhecer isso. E se essa citação ainda não te chocou, não se apresse, isso ainda não é tudo. A apresentadora pergunta a Donald Trump, senhor presidente, sua equipe está circulando entre Putin e Zelensky. Qual lado está atualmente em uma posição de negociação mais forte? A resposta de Donald Trump, não há dúvida sobre isso. É a Rússia. É um país muito maior. Essa guerra nunca deveria ter acontecido. Para ser honesto, ela não teria acontecido se eu fosse o presidente. Eu vi como isso começou e pensei, vai dar problema. Depois disso, perguntam a Trump se Vladimir Zelensky é responsável pelo atraso. A resposta de Trump surpreende, cito, ele deveria ler a última proposta de paz, sabe? Muita gente está morrendo, então seria bom se ele a lesse. A equipe dele realmente gosta dela? E se Zelensky rejeitar esse acordo, existe um momento em que você diria, basta? Esclarece a apresentadora ao que Trump responde. Sabe, eles precisam cooperar. Se eles não lerem o acordo, então com a Rússia não é fácil, porque a Rússia tem vantagem. Putin não gosta de Zelensky, é muito difícil para eles chegarem a um acordo. Eu encerrei 8 guerras e essa seria a 9ª, eu reconciliei o Paquistão e a Índia, resolvi muitos conflitos e tenho muito orgulho disso. Eu consigo fazer isso com bastante facilidade e eu fecho acordos, mas isso é muito difícil. A apresentadora pergunta, a opinião predominante na Europa agora é apoiar a Ucrânia até a vitória. Isso é realista?
A resposta de Trump novamente choca. Bem, enquanto eles não desmoronarem, sim, isso é realista, que continuem apoiando. Eu sou amigo de todos, eu amo todos eles, mas a Europa, em muitos aspectos, está indo mal. Eles falam demais e não cumprem o que dizem. E, finalmente, o tema favorito dos russos desleixados. A apresentadora questiona se é hora da Ucrânia fazer eleições. Trump diz, sim, acho que já passou da hora, faz tempo sem eleições e as coisas não vão bem. Eles usam a guerra como desculpa para não realizar eleições, mas eu acho que o povo ucraniano deveria tê-las. Talvez Zelensky ganhe, mas não houve eleição. Eles discutem democracia há tempos, mas chega uma hora que deixa de ser democracia. Mas então Trump começa a atacar ativamente a Europa, e os comentários de Trump sobre a Europa vieram em um momento especialmente tenso das negociações para encerrar a guerra russa contra a Ucrânia, como os líderes europeus expressam uma preocupação crescente de que Trump possa simplesmente abandonar a Ucrânia e deixar os aliados continentais da Ucrânia, ou seja, os europeus, à mercê da agressão russa. E todas as declarações de Trump agora apontam cada vez mais para isso. Em uma entrevista ao jornal Político, Trump não deu nenhuma garantia aos europeus sobre isso e afirmou que a Rússia, obviamente, está em uma posição mais vantajosa do que a Ucrânia. Por isso, a estratégia é a seguinte: é preciso pressionar quem é mais fraco. Trump diz que a Ucrânia é mais fraca aqui, então é preciso pressionar a Ucrânia, forçar a vítima desta guerra a fazer concessões, capitular e pronto. Aceitar que, como ele disse, é preciso se conformar que, no fim, quem vence é a força. Ou seja, imaginem só, um líder que já foi chamado de líder do mundo livre declara que é preciso aceitar que a força vence. Não o direito, mas sim a força que vence. É só isso. E sabe, eu assisti a essa entrevista e não conseguia entender de quem o Donald Trump me lembrava nessa entrevista e depois percebi, do Vladimir Putin. O fato é que os comentários muito confiantes do Donald Trump sobre a Europa e a Ucrânia contrastavam fortemente com algumas das declarações dele sobre questões internas nessa entrevista. Neste outono, o presidente e seu partido sofreram derrotas eleitorais e enfrentaram um Congresso ineficaz, enquanto eleitores protestavam contra o alto custo de vida. Trump teve dificuldade em adaptar seu discurso à nova realidade. Na entrevista, ele avaliou os indicadores econômicos do país como excelentes, insistiu que os preços estavam caindo em toda parte e se recusou a citar medidas concretas para combater o inevitável aumento dos prêmios de seguro. Mas para falar menos sobre os problemas internos, Trump passou a criticar cada vez mais a Europa e a Ucrânia, enquanto elogiava a Rússia. E isso lembra muito Vladimir Putin, que sempre distraía o povo russo dos problemas internos com declarações sobre o Ocidente decadente. Para Trump, a Europa está decadente, cheia de problemas, tudo muito ruim, e se os americanos acham que têm problemas, é só olhar para a Europa. Na Europa há problemas reais, enquanto nos Estados Unidos da América tudo vai muito bem. Mas isso, claro, não torna as coisas mais fáceis para a Europa. Nos últimos dias, as capitais europeias ficaram indignadas com a publicação da nova estratégia de segurança nacional de Trump. Esse é um manifesto extremamente provocativo, que coloca a administração Trump em oposição ao principal establishment político europeu. E Trump jura, neste manifesto, cito, orientar a resistência ao status quo europeu em questões de imigração e outros assuntos politicamente instáveis. Em uma entrevista, Trump reforça esse ponto de vista, afirmando que cidades como Londres e Paris estão sobrecarregadas pelo peso da migração do Oriente Médio e da África. Segundo Trump, sem mudar a política de fronteiras, alguns estados europeus podem deixar de ser viáveis. E então, usando expressões extremamente provocativas que eu não vou repetir, Trump chamou de feitiço o prefeito de Londres, Sadiq Khan, que tem opiniões de esquerda, filho de imigrantes paquistaneses e primeiro prefeito muçulmano da cidade, de desastre, e culpou a imigração por sua eleição. Ele foi eleito porque vieram tantas pessoas do seu povo e agora eles votam nele. Aqui, é claro, vou dizer logo, é preciso admitir que nisso Donald Trump está certo. A Europa está realmente cheia de imigrantes do Oriente Médio e da África. De fato, é preciso entender que o quadro das nacionalidades e dos grupos étnicos está mudando em toda a Europa.
O problema é que isso, na verdade, não é da conta do Donaldo, não é assunto dele. Ele não deveria se envolver nisso, ele deveria cuidar da política interna dele. E aí está o contraste. O Trump, na verdade, não liga para o que acontece na Europa, mas precisa de algo para comparar. O contraste serve para dizer aos americanos: olhem, aqui ainda não está tudo ruim, aqui está tudo bem, olhem como lá fora está ruim, comparem. E isso lembra muito o ditador russo Vladimir Putin, que há mais de 20 anos fala exatamente assim para os russos. Ouçam, aqui está tudo bem, olhem lá. Na Europa tem gays andando por aí, vocês conseguem imaginar? Gays. Isso sim é problema, mas aqui não temos problemas. E é isso. O presidente do Conselho Europeu, Antônio Costa, na segunda-feira criticou a administração Trump por um documento sobre segurança nacional e pediu à Casa Branca que respeite a soberania e o direito da Europa à autodeterminação. Citação de Costa. Aliados não ameaçam interferir na democracia, na vida democrática ou nas escolhas políticas internas desses aliados, eles as respeitam. Em entrevista, Trump afirmou não se importar com a democracia e que decidirá sozinho quem apoiar nas eleições europeias. Por exemplo, Trump começou a elogiar Viktor Orbán e admitiu que até ajudaria economicamente Orbán a vencer as eleições na Hungria em abril. Mas aqui surgiu mais um ponto interessante. Na segunda-feira, Vladimir Zelensky se encontrou com os líderes da França, Alemanha e Reino Unido em Londres e continuou a se manifestar contra a entrega de território ucraniano à Rússia como parte de um acordo de paz. Na véspera, o jornal Axios informou que a delegação americana e, de modo geral, a Casa Branca estão tentando afastar Zelensky dos líderes europeus. Porque assim será mais fácil pressioná-lo, já que ele não terá um grupo de apoio, digamos assim, e será mais fácil exercer pressão sobre ele. E aí Trump, em uma entrevista, declara que não acredita no papel dos líderes europeus nas tentativas de acabar com a guerra. Citação: eles falam, mas não agem, e a guerra continua e continua. Mas o que mais é interessante, quando a apresentadora passou para perguntas sobre a Venezuela, onde Trump já ameaçou várias vezes tirar o presidente Nicolás Maduro do poder, Trump decidiu fugir um pouco da resposta. Na entrevista, Trump repetidamente não descartou enviar tropas americanas à Venezuela para ajudar a derrubar Nicolás Maduro. Mas no final, ele declarou, abre aspas, eu tiro conclusões, eu não falo sobre isso, eu não quero falar com você sobre estratégia militar. E logo em seguida afirmou sem pausa que, se necessário, ele também usará força militar contra o México e a Colômbia. Ele disse, com a Venezuela já quase resolvemos, de lá quase não vem mais drogas e está na hora de passar para a Colômbia e o México. Engraçado que Trump também evitou responder sobre o perdão ao ex-presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, que está cumprindo uma sentença de 10 anos em uma prisão americana, após ser considerado culpado por envolvimento em uma grande conspiração para o tráfico ilegal de drogas. E então Trump declarou que sabe muito pouco sobre Hernández, exceto que pessoas muito boas pediram para ele libertar Hernández, fim de citação. Eles me pediram para fazer isso e eu disse, ok, eu vou fazer isso, é só isso. Mas, na verdade, Trump não respondeu à apresentadora sobre quem são essas boas pessoas que pediram para ele perdoar Hernández. Reflitam, o presidente dos Estados Unidos da América diz que não sabe nada sobre Hernández, apenas que ele foi ex-presidente de Honduras. Simplesmente, algumas pessoas boas me disseram, ouça, você poderia perdoar Hernández? Então eu disse, tudo bem, vou perdoar. Na entrevista, houve blocos sobre política interna, economia dos Estados Unidos da América, custo de vida e outros temas. Mas sobre esse assunto, eu mesmo vou gravar um episódio separado e publicar neste canal do YouTube ainda hoje. Por isso, acesse e inscreva-se no canal para não perder. Enquanto isso, escreva nos comentários com o que você concorda com Trump e com o que não concorda. Sei que muitos ainda dizem que Trump está absolutamente certo quando comenta sobre a situação na Europa. E aí, se o Trump viesse para cá, ele colocaria ordem aqui, ou seja, na Europa. Por isso, escreva sua opinião nos comentários. Se este vídeo foi útil e interessante para você, e se você considera meu trabalho necessário, ficarei grato pelo seu apoio. Canal do YouTube de Alexei Pitti, você pode fazer isso através de qualquer doação ou assinatura paga, nas plataformas Patreon, Buy Me a Coffee, ou aqui mesmo na plataforma do YouTube. Todos os dados e links estão na descrição do vídeo, onde diz apoiar o canal Alexei Pitti. Escolha o formato mais conveniente para você.
Ficarei grato por qualquer apoio de vocês. É isso, cuidem-se. Até mais.